Depois daquela decisão do Toffoli de anular as provas da Odebrecht e deixar o Lula livre, leve e solto, das empreiteiras quererem voltar ao campo da política, depois de deixar tudo como era antes. O TRF4, que é o tribunal lá da região de Curitiba, resolveu bater de frente com o Supremo Tribunal Federal e deu uma decisão bem interessante. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Também nós vamos falar de outras pautas importantes, mas uma aqui eu quero que vocês comentem. Eu sempre começo falando para vocês sobre pesquisas. E quem publicou foi o Mário Frias, oficial, e está reverberando uma matéria do Brasil 247, um site extrema-esquerda, que diz o seguinte: revista IPEC, né, ou pesquisa IPEC, 53% dos brasileiros aprovam viagens de Lula ao exterior. O Mário Frias brincou. Participaram da pesquisa os mesmos que foram no 7 de setembro. A minha pergunta para você é: responde essa pesquisa para mim. Você concorda com as viagens de Lula e os valores gastos na viagem de Lula? Lembrando a você, pense muito bem na sua resposta. Porque se você pensar como eu, você vai ser considerado um imbecil e um idiota pela tia Xuxa. É a rainha dos baixinhos, lembra disso? Aquela que queria mudar a Bíblia. Pois é, numa live com a Janja, primeira dama, ela falou que quem questiona o valor e os gastos do Lula é um imbecil, é um idiota. E eu me senti um imbecil e um idiota, porque o pagador de impostos sou eu. E eu acho um escárnio com a cara da população. Mas eu não quero te induzir a nada. Eu quero que seja uma pesquisa livre e independente. E a pesquisa não vai ser feita dentro de universidade pública, não vai ser feita na porta do presídio e nem no local de militância do MST. Então, dá a sua resposta aqui, para a gente saber ao certo se realmente o povo está satisfeito com as viagens do Lula. Tá certo? Mas bora começar? Vamos começar com a matéria. Não esquece de dar o like, curtir, compartilhar. Vamos lá, pessoal. Você deve lembrar do juiz Apio, né? O juiz Apio que assumiu o lugar do Moro um tempo depois que ele assumiu a vaga de senador da República. Assim que o governo Lula entrou, o Apio, através de uma determinação até do CNJ, assumiu o cargo da Lava Jato. Ele, que é o juiz que tinha como codinome Lu 2022, ou seja, Lula 2022, e que também fez uma doação de R$13 para a campanha do Lula, e que o próprio pai, que é deputado, fazia parte ou figurava nas tais planilhas da Odebrecht. E aí, a justiça do tribunal do TRF4, a decisão do TRF4 foi de afastá-lo, falar que ele é figura parcial, que não compete a ele participar da Lava Jato. E essa matéria é da Jovem Pan. Justiça anula decisões de Eduardo Apio na Lava Jato, após Toffoli invalidar as provas da Odebrecht. Jovem Pan News. Após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, declarar como imprestáveis as provas obtidas contra a Odebrecht em acordo de leniência, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região barraram a participação do juiz Eduardo Apio nas ações relacionadas à Operação Lava Jato. A suspeição delimita as hipóteses em que o magistrado fica impossibilitado de exercer a sua função em determinado processo. Com isso, as decisões do ex-titular do juiz base da Lava Jato ficam anuladas. Também é de lembrar o caso de que foi apurado por uma sindicância de que o juiz, o Apio, teria feito ameaças a um filho de desembargador para que ele fornecesse informações que ele queria. Então, é um modus operandi que a gente infelizmente sabe que existe hoje na justiça. Então, foi encarado como uma resposta do Tribunal Regional Federal à decisão do Toffoli e deu a entender que alguns juízes, principalmente os da Lava Jato, os da região de Curitiba,
vão bater de frente contra o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que vai dar disso, né? Vamos ver o que vai dar disso. Os procuradores da Lava Jato já se manifestaram. A Associação dos Procuradores falou que vai recorrer e que não vai aceitar a decisão do Toffoli. Vamos ver o que vai rolar. Mas vamos lembrar alguns fatos. Às vezes é preciso a gente lembrar o passado. O meu papel aqui é ficar relembrando você. Dizem que o brasileiro tem memória curta. O meu papel é não deixar você ter essa memória curta, porque a internet tem memória bem funcional. Lembra muita coisa. E aí, vamos lembrar essa matéria da revista Veja. Lula pediu a Odebrecht 40 milhões de dólares em propina. Em contrapartida, o então presidente liberou 1 bilhão de dólares em financiamento BNDES que interessavam a empreiteira. Essa matéria é de 2017 do Rodrigo Rangel. E aí, quem que deu essa delação? Quem que falou isso? Eu explico para você quem que falou isso. É fácil de saber. Foi o próprio Marcelo Odebrecht que falou isso. Olha só o que ele disse. Aqui nessa matéria aqui, eu vou colocar só a parte em que ele fala, para não ficar extenso, mas ouça só o que ele falou durante a delação premiada. O amigo nas planilhas. As duas únicas comprovações que eu teria de que Lula, de certo modo, tinha um conhecimento dessa provisão foi quando veio o pedido para a compra do terreno do Instituto IEB, que eu não consegui me lembrar se foi via o Paulo Camuto ou via Bulay, mas com certeza foi um dos dois, e depois eu falei com os dois. E eu deixei bem claro que se eu fosse comprar o terreno, sairia do valor provisionado. E a gente comprou o terreno, saiu do valor provisionado, depois o terreno acabou, a gente vendeu o terreno e voltou a acreditar. E teve também, faz parte da minha colaboração, que a gente tem a versão, se o senhor quiser ver, que tem também uma doação para o Instituto Lula em 2014 que saiu do saldo amigo. Então, são as únicas duas coisas que eu consigo dizer. O resto, essa informação vinha do Palocci quando ele pedia para a Brani pegar o dinheiro em espécie. Ele dizia, olha, era para bater do saldo amigo ou do saldo Itália, que era gerido por ele. O predial foi aquele pedido que eu comentei com o senhor, quer dizer, em meados de 2010, o Paulo Okamoto ou o Bulay, um dos dois fez o primeiro approach, mas depois eu conversei com os dois. Veio dizer que o Bulay e o Roberto Teixeira tinham fechado um terreno que queriam que fosse a futura sede do Instituto Lula. Tá? E queriam que a gente comprasse terreno e doasse. Eu falei, olha, eu tinha acertado o valor, certo? Que em tese era para ser doado todo o Instituto Lula e vocês administraram. Vocês não querem, vocês ficam pedindo aos poucos. Se arrancar do provisionamento, que eu tenho com o Palocci, tudo bem. Mas eu tenho que pegar a autorização dele. Aí eu fui em Palocci e disse, Palocci, o pessoal está querendo isso tudo, tá? Tem autorização sua para usar esse recurso E aí ele falou, sim. Aí eu fiz a transação, a gente comprou o terreno até... Enfim, essa aqui é a prova em que, segundo o ministro Dias Toffoli, não é válida. E aí que você vê a clareza de detalhes, a riqueza de detalhes do diálogo com o Palocci, de onde vinham os fundos, de onde vinham os recursos. É isso que a história quer apagar, mas a internet não vai permitir apagar. Então, a hora que você vê aquele amigo seu dizendo que Lula... mas não teve provas contra Lula. Lembra desse áudio? Aí você vai saber se aconteceu ou não. Bem que essa prova, segundo Dias Toffoli, ex-advogado do PT, é nula, tá? É nula. Vamos lá, vamos falar de outro ponto aqui. Matéria do Terra Brasil Notícia. Ministro da Educação de Lula é pressionado a apoiar projeto da gestão Bolsonaro. Isso aqui está deixando Lula pé da vida. Essa matéria do Terra Brasil Notícias, tá? O ministro da Educação, Camilo Santana, está sendo pressionado pelo Centrão. E estão levantando a hipótese de fazer uma reforma administrativa. E nessa reforma administrativa, não querem aceitar do Lula, com vários ministérios, com vários badulaques, não. Querem pegar do Paulo Guedes. E aí, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda. Porque a reforma do Guedes cortava muitos e muitos privilégios, principalmente
daquela casta mais alta de apoiadores do PT. E se o PT deixa passar essa pauta da reforma administrativa, que tira estabilidade, tira segurança e que aplica meritocracia, aí a coisa vai ficar feia. Vamos lembrar que o Camilo Santana, ele foi governador do Ceará. Lá no Ceará, convenhamos, que há um projeto de educação ainda implantado, principalmente em Sobral, pelo Ciro Gomes, e não é ilusão, é verdade, eu mesmo pesquisei sobre isso. Inclusive, quem quiser também, eu indico o Projeto Nacional do Ciro Gomes, é um bom livro, eu li, eu tenho aqui, e que trata de metas e provas para a educação baseada na meritocracia, uma ideia da direita. E o Ciro Gomes aplicou em Sobral, no Ceará, e deu certo. Então, a pressão é de que o Camilo aplique e apoie, mesmo contra senso ou contra a vontade de Lula, uma vez Camilo é centrão, não é PT mesmo, a pauta da meritocracia e aplique a reforma administrativa do Paulo Guedes. E isso ainda vai dar muito pano para manga, porque o Arthur Lira falou que quer a reforma administrativa, mas não quer a reforma do PT, quer a PEC 33, se eu não me engano, ou 35, do Paulo Guedes. E aí, meu amigo, vamos ver no que isso vai dar, certo? Bora lá, vamos falar do Mauro Cid, pessoal. O Exército, ele acatou o pedido do Alexandre de Moraes e afastou o Mauro Cid das suas funções. Essa matéria do Pleno News, o Exército Brasileiro atendeu um pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e afastou o tenente-coronel Mauro Cid de suas funções nas Forças Armadas. O comunicado foi divulgado neste domingo. Antes de ser preso, Cid atuava no Comando de Operações Terrestres. Tá. Esse afastamento é provisório, é lógico que depende do trânsito em julgado. Só que assim, ele tem que dar o direito ao contraditório e ampla defesa. A Constituição ela é clara. Em processos administrativos e judiciais é garantido o contraditório e ampla defesa. Mauro Cid foi expurgado do Exército sem que tenha ali o direito de se manifestar. E é isso. É o que gera críticas sobre essa decisão do Alexandre de Moraes e muitos juristas. Matérias do Metrópolis para você. Isso aqui é um tapa na cara, mas bota tapa na cara do brasileiro. A União, ou seja, o governo federal, já gastou 9 bilhões, não é não, é bilhões com auxílio moradia desde 2016. E essa matéria aqui nos deixa indignado. A União gastou desde 2016 ao menos 9 bilhões com pagamentos de auxílio moradia e ajuda de custo para moradia e servidores. As maiores despesas foram do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa e da Justiça e do Trabalho. Os dados são da plataforma Siga Brasil, sistema de informações sobre o orçamento federal, mantida pelo Senado. Você tem noção do que dá para construir de moradia popular com 9 bilhões de reais? Você tem noção de quantas casas próprias, sem roubo, sem propina, se for investido efetivamente em casa própria, quantas pessoas seriam tiradas da área de risco? Quantas pessoas seriam tiradas de encostas, zonas propensas a alagamentos? Quantas casas populares poderiam ser investidas? Pois é, esse é o retrato do Brasil que nitidamente nos envergonha. Vamos lá, mais uma matéria relevante. Você deve conhecer o Reinaldo Azevedo, é um comentarista da Band, super conceituado, muito conhecido, mas tomou e vestiu a camisa petista e hoje é quase que um militante petista, tá? Jornalista. E ele fez a seguinte postagem. Extrema-direita que ronca e fuça em polvorosa por causa da decisão óbvia e fatal de Dias Toffoli. Então, o Reinaldo Azevedo diz que a decisão de Dias Toffoli é óbvia. Eu rebato o Reinaldo Azevedo aqui dizendo que efetivamente a decisão dele é óbvia. Quase que um texto de um militante do PT. Porque de jurídica, de técnica, faltou muito. Eu
Eu sou um jurista para fazer isso. E até um detalhe que o Reinaldo Azevedo falou, que ele é um rábula. Eu só quero lembrar que a figura do rábula acabou no Brasil e que hoje é considerado crime o exercício irregular da profissão. Então não existe a figura do rábula. E o que se diz rábula hoje está exercendo uma contravenção penal. Então, falta técnica e conhecimento jurídico para debater tal ponto, né? A ponto de dizer que a decisão do Toffoli é óbvia. Não se esqueçam, quem ordenou a operação spoofing foi o Sérgio Moro. Estava sem queer produzindo provas sobre os crimes da Lava Jato. Destruíram o setor da economia, ele comprou essa ideia, não foram os crimes e os roubos não, né? Destruíram milhares de empregos, também não foi o PT, né? Destruíram a política, prepararam a ascensão de um fascistoide ao poder, ainda falta muito. O ponto final nessa linha é a papuda. Em O É da Coisa você confere. Então, se você quiser conferir as falas do Reinaldo Azevedo, vai lá no É da Coisa e confira. Mas eu lembro um pouco mais. Eu digo para vocês, quem quebrou o Brasil não foi o Sérgio Moro, não foi a Lava Jato e não acredite nessa mentira. E aqui não é um rábulo que está falando, é um advogado. Cara que é mestre em economia, então tem conteúdo para falar isso aqui. E aí vamos lembrar como as pessoas mudam de posicionamento tão rápido. Matéria da Veja, do mesmo Reinaldo Azevedo. Lula, como chefe da organização criminosa, da propinocracia, é essa denúncia que o Brasil espera. Por quem? Pela Lava Jato, né, Reinaldo? 35ª fase da Operação Lava Jato traz à luz uma cadeia de eventos que evidencia que o PT se estruturou para a privatização informal do Brasil. Como as pessoas mudam de posicionamento rápido é incrível. E aí, é até interessante uma postagem do Marcos Paulo Alverne, é um internauta, eu peguei esse vídeo dele, onde ele fala o seguinte, citando a matéria do Reinaldo Azevedo aqui, ele põe esse vídeo aqui como resposta. Tem mais uma coisa. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi Michel Temer. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. E agora você vem com conversa? Que há? Sem contar que você sabe, né, Lula, que vocês são a mão que balança o berço da delação do Joesley. Esse vídeo aqui é da época que eu ainda assistia e dava credibilidade às falas do Reinaldo Azevedo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que há um vento que leva a justiça, há um vento que leva a opinião pública, há um vento que leva a opinião da mídia de acordo com os interesses. Antes, a Lava Jato era o auge. Então, vamos com a Lava Jato. Afinal, o PT ia cair. Agora, a Lava Jato é a vítima. Vamos atacar a Lava Jato. O PT está no poder. Então, é difícil dar credibilidade a esse tipo de postura. E eu tento me manter coerente sempre. Eu critiquei o Bolsonaro, não é novidade para ninguém em relação às críticas que eu fiz, porque o Bolsonaro não é perfeito. Cometeu erros e falhas. Uma das principais que eu critico é o fato dele ter se mantido em silêncio depois da eleição. Ele deveria ter se pronunciado e falado, gente, vai embora para casa que não vai ter nada. Era o principal que ele deveria ter feito. Critico. Quando precisa, eu critico e critico muito. Então, me mantenho coerente. Agora, o PT, vocês me desculpem. A história não vai ser apagada ao que depender de pessoas conscientes que relembrem a nação. Certo? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se ficou até o final do vídeo, coloca no comentário. Fiquei até o final do vídeo, gostei, o conteúdo é bom.
e dá para aprender muito nessas discussões. Ou se não gostou, põe a crítica. Coloca para mim, ó, não gostei por causa disso e disso. E lembrando a vocês, o fato de eu criticar, discutir, colocar temas aqui, como por exemplo o Reinaldo Azevedo, eu respeito a opinião dele. Eu respeito. É o ponto de vista dele. Não estou aqui para atacar, estou aqui para debater, no debate de ideias, no debate de discussões. Isso que é importante. E o meu interesse é saber o porquê se mudou de opinião de forma tão drástica assim. O que mudou? Tá? É isso, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.